Porque em meio a tanta beleza, areia, praia, água, vento, brisa, pedras, montanhas, ainda existe tanta tristeza? Por que as pessoas que têm tudo para aproveitar esse ambiente, essa vida que a gente tem, que é um privilégio, acaba se mergulhando em uma tristeza profunda? Eu acho que a resposta ela é simples, né? A resposta, muitas vezes, a maioria das vezes, ela tá na própria sociedade, ela tá na própria convivência, ela tá na própria exclusão, no preconceito, no que os seres humanos são capazes de gerar nos outros seres humanos. Isso e muito mais a gente vê nessa obra sensível, tocante, brutal e belíssima. O Filho de Mil Homens, novo filme original da Netflix, que pra mim foi uma baita surpresa aí, indo pra esse final de ano. E afinal de contas, que diabo de filme é esse? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, hoje pra gente falar sobre O Filho de Mil Homens, novo filme da Netflix, dirigido por Daniel Rezende, mesmo diretor de Turma da Mônica Laços, mesmo diretor de Bingo, Rei das Manhãs. Gosto bastante dos trabalhos do Daniel Rezende e esse aqui não é diferente, tá? É de uma sensibilidade, de uma pureza, mas também de um desconforto, também de um enfrentamento, sabe? E de uma acidez que nos bota para pensar. E você que ainda não viu o filme, você vai entender no decorrer dessa análise. Você que já viu, você sabe do que eu tô falando. Esse filme é uma adaptação da obra do romance do escritor português Walter Hugo Mãe. Livro de mesmo nome, O Filho de Mil Homens, lançado em 2011, e fica muito claro, né? Através da direção, através da potência emocional que eu acho que o Daniel Rezende consegue colocar nesse filme, o carinho que ele tem por essa obra, e isso é muito interessante a gente vê em projetos de adaptação, onde não apenas uma coisa mecânica, uma coisa automática é feita, mas você vê que tem identidade, que tem mensagem, que tem amor. Inclusive, aproveitar essa oportunidade para você que mora em São Paulo e na região aí, que dia 12 de dezembro desse ano de 2025, eu vou estar aí em dezembro lançando o filme que eu roteirizei, Ela Toma Placebo. A gente vai estar em uma sessão especial às 8h30 da noite, eu, Gabriel Vinícius, o diretor, elenco, né, exibindo o filme, estreando o filme na telona, tendo depois um bate-papo, a gente vai poder trocar ideia ali, lá no Cine Belas Artes, link na descrição. E ó, até a gravação desse vídeo tinha apenas 20 lugares disponíveis. Já vendemos aí cerca de 80% dos ingressos. Você de São Paulo e região quer assistir a esse curta de um pouco mais de 20 minutos e participar desse evento especial, desse bate-papo, corre aqui no link e já garanta o seu ingresso. O garoto sobreviveu comendo lata de atum. O Filho de Mil Homens é uma história, é um filme sobre mil homens. Não, é um filme sobre vários personagens, né? Desculpa a brincadeira, mas na verdade a gente tem vários personagens com traumas, com tragédias, com isolamento, que vão se conhecendo, vão se reunindo e a gente vai entendendo essa jornada, esse quebra-cabeça que o Daniel Rezende, a partir da obra do Walter Hugo Mãe, vai contando pra gente. Inclusive, o Walter Hugo Mãe é um dos roteiristas do filme também. Por exemplo, temos um pescador que leva o nome de Crisóstomo, interpretado por Rodrigo Santoro, que tá maravilhoso no filme. É um personagem muito retraído, é um personagem que não fala. Na verdade, é um filme com poucos diálogos, tá? Justamente por ter como protagonistas essas pessoas tão machucadas, essas pessoas tão isoladas, que é difícil soltar a voz, é difícil falar. É mais o sofrimento remoendo, e esse personagem, o Crisóstomo, que é um pescador, ele é a síntese disso, e através dele a gente vai vendo essas conexões. Quem é quem, né? Por que esse cara é assim? Por que aquela personagem, ela tá ali, ela tá daquele jeito?
Além de... são várias temáticas muito simples, muito básicas, que a gente já viu em diversas histórias, mas eu acho que o poder da síntese na história, na narrativa de O Filho de Mil Homens, consegue reunir e refletir muito bem sobre a felicidade, o que é a felicidade, né? Como diria lá o Abu Janra, o que é a vida? Né, o que é estar feliz, o que é estar pleno, o que é ter uma família, por exemplo, o que é a concepção, o real significado de uma família. É só o que vem de berço, o que vem de sangue, ou é o que a gente forma com o caminho, o que a gente constrói pela vida? E às vezes eu acho que, eu já tô viajando aqui, mas enfim, às vezes a gente se prende muito a padrões, né, a termos, a cunhos aí, que a gente vive infeliz a partir disso, né? Além do pescador, a gente vai ter a personagem da Isaura, que é uma moça que não consegue ser tocada, triscada, que é extremamente traumatizada. Temos o Camilo, um menininho que é encontrado depois da morte do avô dele. Ele estava sobrevivendo, sabe-se lá, por semanas, meses, só comendo lata de atum. Temos o Antonino, que mora lá naquela região, que é uma ilha cercada ali por mar e tal. Mais uma vez, hein? Uma ambientação belíssima, paradisíaca, mas cheio de personagens, seres humanos, né? Tanto pelo lado positivo quanto pelo lado positivo, lado mais frágil. O Antonino, por exemplo, naquela pequena vila, ele sendo um rapaz gay, sofre muita violência, sofre muita repressão pela própria mãe, que o tranca em um quarto, e assim, quando ele sai dali, ele apanha, né? Ele sofre as consequências da sociedade. Tem uma moça naquela mesma região que sofre de nanismo, e tal qual o Antonino, eles olham com olhares tortos ou simplesmente excluem ela, tratam ela como um bicho ou como uma completa doente. Porque assim era pelo menos um pouco de afeto. Esse filme tem essa história, né? Tem frases tão emblemáticas, né? Como quando se sonha tão grande, a realidade aprende, né? Olha só a magnitude que isso pode ter. E eu acho que isso também traduz muito desse filme, né? O pescador, o Crisóstomo, que é, né, muito no mundo dele, muito sonhador. O sonho ele viaja no corpo de Crisóstomo. E o filme traz isso, conta essa história de uma forma de realismo fantástico, através desses sonhos, através dessa imaginação, através de uma realidade que às vezes ela bate tanto, que basta o interior, basta a cabeça para ser um refúgio, para ser ali um acalento, sabe, para essas pessoas. E às vezes se sonha tanto algo, né, que pode ser que demore 40 anos, como é a idade aí do pescador, ou mais do que isso, mas a, entre várias aspas, felicidade ou sonho, ele se realiza, né? Mais uma vez, pode demorar, pode ser que o destino natural das coisas vai levando um tempo para conseguir alcançar aquele objetivo, né? Ou pode ser que ele nunca chegue, para muita gente ele não chega, ou talvez a pessoa não sonhe o suficiente, ou não busca o suficiente, ou deixa de enxergar o suficiente, que as oportunidades, a felicidade, ou o que realmente vale a pena da vida, passa despercebido, a pessoa não enxerga, mas as pessoas que sofrem, como esses personagens aqui que eu mencionei, por sofrerem tanto e esperarem oportunidades, momentos esperançosos da vida, eles consigam através disso enxergar um pouco melhor, né, esses momentos e agarrar, mesmo que de maneira simplificada, né, essa felicidade toda esdrúxula, toda esquisita ali, mas se agarra a ela com toda a força e da maneira mais imperfeita possível. Eu acho que esse filme aqui visualmente ele é muito intrigante, né? Porque você vê que a gente tá falando de um ambiente praiano, um ambiente ali, mar e vento e não sei o quê. Mas é uma fotografia muito melancólica, é um filme muito melancólico, é um filme muitas vezes mais escuro, eu não diria só escuro, as cores,
elas são mais fracas, justamente por conta dessa contradição, né, daquele lugar onde eles estão com o que de fato eles estão vivendo, mas não necessariamente isso quer dizer que seja um visual, né, qualquer coisa, um visual fraco. Não, existe uma potência visual, existe uma beleza visual através daquele sombrio, através daquela melancolia. E tudo isso cercado, rodeado de um design sonoro impecável, tá? Eu acho que os sons de fundo desse filme, seja do mar, seja das ondas batendo, seja na casinha ali do pescador, do Crisóstomo, muito simples, mas que ela é tomada pelo vento. Tem ali o teto, tem a estrutura, né, básica, mas, de novo, tá ali, ó, aquele homem, ele mora na natureza, né, apesar de estar dentro da própria casa, é aquilo invadindo, aquele é o lugar. Foi daquele jeito ali, com aquele contato, que ele viveu a vida toda. E com o decorrer da história, a gente vai entendendo o porquê. Agora você também já sabe onde tem peixe. Rodrigo Santoro consegue, pela fisicalidade, pelo, às vezes, medo, às vezes inocência, construir um personagem interessantíssimo, um personagem excêntrico, curioso e cheio de dor. A Rebeca Jamir, que faz a Isaura, não é distante disso, tá? Com pouquíssimas palavras, através de um minimalismo, através dos olhares ali, ela consegue passar muito do que essa personagem tá passando. E às vezes são micro momentos, micro reações dessa personagem da Isaura, por exemplo, para passar pra gente que algo pode mudar, que algo vai mudar, seja pro lado positivo da coisa, seja pro lado negativo, do trauma. Johnny Massaro também tá muito bem, ele, né, tem, digamos, menos tempo de tela do que os dois anteriores, mas eu acho que ele cumpre bastante a aflição e a dificuldade que o personagem passa. E o quarto elemento desse quarteto fantástico do Daniel Rezende e do Walter Hugo Mãe é o Camilo, o menininho, feito pelo Miguel Martins, que é excelente, traz uma complexidade, traz um mistério, muito rodeado por como a estrutura narrativa do filme, dessa história, está sendo contado, né? Que ele vai te entregando aos poucos, montando não necessariamente linearmente essa história. Como eu disse, né? Assim como o título, O Filho de Mil Homens, são vários personagens, vários núcleos, tempos diferentes aqui nessa história. Eu sinto que às vezes isso pode dar, eu não digo uma prejudicada, mas ele pode interferir um pouco no ritmo ou na repetição de algumas coisas. Seja porque, em termos de equilíbrio, eu sinto que a narrativa, ela supervaloriza momentos, sim, importantes, mas alguns outros momentos que me parecem importantes também, eles são mais pincelados rapidamente, eles passam, né, de maneira mais ágil, até porque o filme tem muita coisa para contar, muito personagem para trabalhar, muitos temas ali para apresentar, e nem sempre tudo tem a potência que merecia, o que precisava ser, mas um filme é feito de escolhas, e aqui é escolhido, né, o que vai ser potente, o que vai ser forte, e o que é escolhido já é mais do que o suficiente para dar uma história poderosa, mais uma vez, belíssima e brutal, tá? Me surpreendi bastante com O Filho de Mil Homens, gostei demais da experiência. Eu tô aqui gravando, mas o que eu ainda tô pensando no filme, o que eu ainda tô refletindo, o que me deixou emocionado também, o que me deixou desconfortável, trouxe acalento, mas também trouxe a frieza, não é brincadeira, e é por isso que a gente tá aqui falando de cinema, batendo palmas pro nosso cinema, para mais um grande filme, tá, desse ano. Eu dou uma nota 8 para O Filho de Mil Homens. Uma obra que pode ser até imperfeita como seus personagens, né, e machucada como seus personagens, e é através disso também, das suas imperfeições, dos seus machucados, que consegue abrir essas feridas e trazer tantas
problemáticas, tanto realismo, mesmo através da ficção, mesmo através da fantasia, sendo contada de uma forma sensível, tal qual um conto de fadas, mas que vai bater na sua cara como se fosse um, sei lá, noticiário aí, em que você vê gente sofrendo, gente infeliz, à procura do que mais possa se aproximar de paz e felicidade. Atenção! Aviso de spoiler. A partir de agora, continue por sua conta e risco. Antonino? Bem, vamos sintetizar o máximo que der e vou resumir porque é coisa demais, mas Crisóstomo, o pescador solitário que fica com o boneco porque ele tem o sonho de, né, ter um filho e ele sonha, até que as coisas vão acontecendo, né? Já é um cara com 40 e poucos anos, demorou bastante, o cara que fala pouquíssimo, né, tem aspecto triste, mas encontra felicidade nas pequenas coisas ali da vida, nos peixes que ele pesca, na casinha que ele tem, etc. Até no próprio boneco, né? Às vezes ele tem que se contentar, mas nem sempre aquilo é o suficiente. É nisso que Camilo aparece na vida dele. Camilo, que é o menininho, que o avô dele morreu, que tava comendo atum. Os dois viram uma família ali, tem um cachorrinho preto, lindinho também e tal, só que o Camilo confronta, né, o Crisóstomo, fala, ó, uma família, você podia ter uma companheira, né, pra isso aqui parecer uma família e tal, e aí é que o filme vai dando umas quebradas narrativas, apresentando novos personagens, que depois o negócio vai se enrolando, melhor assim, se enrolando, no caso, né, costurando essa história, como por exemplo o caso da moça com nanismo, naquele vilarejo, naquele lugar onde era má vista, sofria preconceito e tal. Mas, à noite, os homens iam até a casa dela, né? De dia desprezavam, mas os homens casados, enfim, não um, não dois, vários deles, talvez 1000 deles, iam até a casa dessa moça, né, até ela ficar grávida, né? Lembrando, ela tem nanismo. Infelizmente, quando ela vai, né, ter a criança, ela acaba falecendo, a criança, né, quase que morre, mas sobrevive. E abruptamente vamos para uma outra história de Antonino, né, o rapaz gay que mora naquele mesmo lugar, que sofre violência, que a mãe é religiosa, que mantém ele trancado, que tem uma vida bastante infeliz. Com pressão da mãe, da sociedade ali, para, sei lá, viver minimamente em paz, apesar de, sei lá, infeliz, né, ele acaba tendo que se casar com Isaura. Vamos ver também a vida de Isaura, que tem, né, traumas e vida bastante trágica. Ela ainda muito moça, né, tava ali se relacionando com um rapaz que abusa dela. Isso, né, cria ali um trauma forte nela. A mãe dela tem um problema que ela acordou um dia falando francês. E a relação com a mãe dela é complicada, também é uma personagem bastante infeliz, ou seja, eram dois corações quebrados se unindo ali, e é óbvio que aquilo não daria muito certo, né? Na primeira noite após o casamento, cada um vai pro seu lado, cada um surta, sai por aí, né, largado, digamos assim, como por exemplo Isaura vai pro monte de pedra, inclusive pedra, tal qual o coração de muitos seres humanos que maltratam esses personagens. Os caminhos aqui são de pedra, né? Eles gravaram em Búzios, gravaram em lugares ali, em cidades históricas, né? Em que as pedras, elas estão por todos os lugares. E Isaura, sentada numa pedra em frente à casa do pescador, em frente à casa de Crisóstomo, ele enxerga ela de longe, tal qual uma entidade, mais um coração quebrado se unindo a outro ali. Tá doendo? Eu venho aqui e grito alto. Começa ali uma pseudo-amizade, uma pseudo-relação. Crisóstomo não pode tocar em Isaura, mas aos poucos eles vão se aproximando. Ele, né, faz ali os negócios com geleinha de jabuticaba, ela vai gostar, ela nem come direito e ela passa a se alimentar melhor. E depois de muito tempo, muitos anos, não tô falando, né, eles se conhecem há pouco tempo ali, Isaura, Crisóstomo, Camilo, mas depois da vida toda deles, parece que, enfim, eles estão experimentando ali um pouquinho da quase felicidade, de felicidade, ou chame de como quiser, comendo a jabuticaba, dando umas risadinhas ali, cuspindo a semente de jabuticaba, e a parceria, a união, sem julgamento, sem violência. Antonino aparece lá,
o que parecia que ia estragar a dinâmica de Crisóstomo, o pescador, com a Isaura, né, acaba se transformando em um quarto elemento para aquela família, para aquele quarteto fantástico ali de mais um coração quebrado, mas que de certa forma complementava um ao outro. Nessas idas e vindas ali narrativas, a gente descobre que, digamos assim, o filho de 1000 homens é o Camilo. É o menininho. Ele é o filho da moça com nanismo, né, que engravidou e que acabou morrendo no parto. E a médica que cuidou ali dela e tal foi quem criou o Camilo. A médica morreu, o avô era o casado com a mulher e tal, que era um cara também que ensinava umas coisas erradas. E esse filme, ele tem, só um parênteses, ele tem uma coisa de que como velho também pode ser burro e ignorante, né? Que é uma grande verdade da vida, não é só porque velho pode ser sábio, sim. Tem muito velho sábio, mas tem muito velho burro. E muito velho que ensina coisas, assim, que não necessariamente são coisas lógicas ou saudáveis, etc. E esse filme mostra um pouco isso, e como também criança pode, através da sua inocência, ensinar muita coisa boa, muita coisa pura, muita coisa inteligente. Eu acho que o papel do Camilo aqui é mais ou menos isso, como ele vai ensinando esses personagens, o próprio Crisóstomo com a história dele, que é um cara que... O Camilo pergunta pra ele, eu não sei da sua história e a sua história, porque até então, no filme, a gente sabe a história dos outros 3. O do pescador a gente não sabe. O pescador, ele cresceu numa caverna, tal qual um homem da caverna. Por isso que ele tinha, né, andava sujo, falava pouco, né, isolado, porque a mãe dele foi, né, morta e tal, exposta em praça pública, e ele abandonado, teve que sobreviver numa caverna e cresceu daquele jeito. Apesar daquela pureza, daquela inocência, ele não sabia muita coisa. Mas muita coisa ele foi aprender. Ele supostamente era para ser o pai do menino, o pai do Camilo, mas o Camilo acabou ensinando muita coisa para ele, e ele acabou, o Camilo também, aprendendo muita coisa com a pureza do Crisóstomo, com a pureza do pescador, tirando inclusive preconceitos e falas ali e comportamentos estranhos que vovô tinha passado pro Camilo, como é aquela cena do churros ali, que eles vão comprar com o rapaz do churros, que era tido como escória, né, e o Crisóstomo fala pra ele repentinamente, então é isso que é escória, né, um rapaz tão gentil, tão educado, tão bom, e é mais ou menos isso, né, às vezes as pessoas são julgadas apenas por elas serem. E a bondade, o que é bom, o que é justo e tal, tá maquiado, tá disfarçado no que é supostamente correto. Mas o que é correto, né? É isso que é escória? E assim, nosso quarteto fantástico se junta ali nas pedras em frente à casa do pescador e dão os seus gritos e liberam todas essas angústias e tristezas e se juntam e se tornam uma família. Mais uma vez, né? Uma família imperfeita, uma família ali que pro povo da cidade era julgada, fala, o que é isso? Isso é uma anomalia, isso é escória. Mas estavam ali, juntos, se fazendo bem, né? Vivendo, não apenas sobrevivendo, e tendo ali um gostinho da esperança, da felicidade, fazendo mal para ninguém, pelo contrário, fazendo bem para eles mesmos. E por fim, uma cena bem emblemática ali, que eles fazem uma árvore humana, né, das gerações ali, passando Camilo, Crisóstomo com as mães, a mãe do Camilo, a mãe do pescador e tal, e levando e formando essa grande corrente imperfeita de seres humanos, vivendo e aprendendo, vivendo e morrendo. E assim a vida, né? O que é a vida é isso, né? Da mesma forma que eles falam que o amor é esperar, a vida é esperar, a felicidade às vezes é esperar, é a gente aprender, a gente tentar ser coerente, a gente tentar ser bom, né? Com mais uma vez o conceito de bom, ele é complexo, mas talvez o conceito de bom é a gente fazer os outros minimamente felizes, como é o que eles estavam fazendo aqui um pro outro, né? De uma forma sem machucar, sem agredir, né, sem fazer o contrário de bom, que é o mal, né, por assim dizer. Enfim, uma obra bonita, tá? Bonita, que eu gostei pra caramba. Um acerto aí, um grande acerto da Netflix
para esse ano de 2025. E você assistiu O Filho de Mil Homens? Gostou? Não gostou? Já leu o livro do Walter Ugumãe? O que você acha dessa obra, dessas mensagens? Tem mais alguma reflexão, mais alguma coisa que você queira adicionar a essa discussão, a esse filme? Deixa aqui nos comentários. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações, deixa o seu like que ajuda muito o canal e seja membro, claro. Se você puder e quiser, tem link aqui na descrição. E você de São Paulo e região, link aqui também para você participar da premiere, da estreia de Ela Toma Placebo, mas corre que os ingressos estão acabando de verdade, hein? De verdade. Corre aqui no link. E eu vou ficando por aqui, caso você tenha perdido os últimos vídeos do canal, ó, estão aparecendo bem aqui do meu lado, é só clicar e assistir caso o YouTube não tenha te mandado. Um grande abraço e até mais.